Glória a Deus. Pode tomar assento. Antes de ministrar, eu queria colocar aqui uma foto, que até eu pedi o ChatGPT para criar essa foto, e quero contar rapidamente uma história. Existia uma igreja, dizem que na Carolina do Norte, dizem que essa história é verídica. E essa igreja, um certo dia, existia um prédio ao lado da igreja, e esse prédio estava em ruínas, e um certo empresário ateu comprou esse prédio. E comprando esse prédio, então, ele começou a reformar esse prédio com a intenção de ali ser um lugar de entretenimento. Boate, bar, todo tipo de situação que você pode imaginar. E a igreja, sabendo disso, o pastor então convocou a igreja para um período de oração de 30 dias, para que Deus não permitisse que aquilo acontecesse. Era do lado da igreja. E assim sendo, depois de passado 20 e poucos dias, houve uma chuva naquele lugar. E um raio atingiu aquele prédio. E aquele empresário, muito furioso, porque ele soube daquele período de oração da igreja, daquela batalha espiritual, entrou na justiça contra a igreja. E no dia da audiência com o juiz colocou os dois advogados ali, de defesa, de acusação, e disse: eu estou diante da mais difícil decisão da minha vida, onde eu tenho um ateu que acredita e diz que Deus existe e que Deus realizou um milagre, e eu tenho uma igreja que não acredita na oração e que diz que eles não têm nada a ver com isso. Por que eu trouxe isso aqui, irmãos? Para que nós possamos entender, a pastora tem falado sobre isso, nossa igreja, ela tem uma série de atividades. Essa semana passada tivemos um período de oração aqui na igreja, às 10 horas da noite. É fácil você sair de casa às 10 horas da noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro? Não é. Nós tivemos o período de jejum, tivemos ontem o breakthrough. E a grande verdade, irmãos, é que nós muitas vezes, nós mesmos não acreditamos no poder da oração. Nós oramos, nós tentamos fazer, mas nós não acreditamos porque nós não entendemos o verdadeiro poder da oração. E eu quero só reforçar isso aqui. Participe das atividades da igreja, esteja envolvido, pague o seu preço para que Deus possa abençoar a sua vida cada vez mais. O que Deus tem para mim e para você, irmãos, é inimaginável. Creia nisso, Ele é nosso Pai. Mas você precisa crer e você precisa colocar em prática essa fé. Amém? Mas não é isso. Nós vamos falar hoje. Essa é a foto. O que nós vamos falar hoje? Eu trouxe como título: a cruz como representação da graça, da misericórdia e do favor de Deus. A graça e a misericórdia estão disponíveis a todos os que recebem a Cristo. São ações divinas condicionadas à salvação. Você sabe, a graça e a misericórdia de Deus nós recebemos, porque nós aceitamos a Jesus como Salvador. Uma segunda-feira dessa atrás eu disse isso aqui. A graça é você receber de Deus o que você não merecia. A misericórdia é você não receber de Deus o que você merecia. Quero repetir isso para você. A graça é receber de Deus aquilo que você não merecia. A misericórdia é receber de Deus, ou melhor, é não receber de Deus aquilo que você merecia. Efésios capítulo 2, verso 8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, é coisa dada de graça por Deus. Isso é graça. Nós não merecíamos a salvação, mas nós a recebemos. Cristo morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida para que nós recebêssemos aquilo que não tínhamos direito. Isso é graça. Agora veja a misericórdia. Salmo 103, verso 8 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente
transbordante em amor. Por que a Bíblia fala isso? Que Deus é paciente, longânimo. Porque se Deus não fosse paciente conosco, irmãos, nenhum de nós estaríamos aqui. Então Deus não nos dá o que nós merecíamos. Deixa eu te fazer uma observação. Satanás, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele vive o tempo todo nos acusando, dizendo que nós não merecemos, que nós somos falhos. Ele está certo, em parte. Porque o diabo é muito disso, né? Meias verdades. Nós sabemos que meias verdades não existem. Meias verdades são mentiras. E Satanás é muito de usar meias verdades. Quando ele tentou Jesus, ele usou meias verdades. Então ele fala uma meia verdade dizendo o seguinte: olha, você não merece, você é uma pessoa, você é falho, olha o tanto que você precisa melhorar. E ele está certo nisso. Mas ele mente quando ele diz o seguinte: você não é digno. Porque nós somos dignos não porque nós merecemos. Ou somos dignos não porque nós teríamos que receber o que não recebemos. Isso é graça e misericórdia de Deus para as nossas vidas. Portanto, essas duas coisas, elas fazem parte da nossa vida. Mas o título que eu coloquei para essa palavra é a cruz como representação da graça, da misericórdia e do favor de Deus. Mas eu quero falar hoje sobre o favor. E o favor, irmãos, nós precisamos entender com bastante entendimento. A cruz de Cristo, ela tem várias simbologias dentro do Evangelho. E uma delas é exatamente essa: nós recebemos a graça e a misericórdia. E o que a Bíblia diz que nós devemos fazer? Estender a graça e a misericórdia. E aqui está o favor de Deus, que muitas vezes nós não entendemos. A nossa natureza humana, ela é naturalmente ingrata. Nós somos ingratos. Em maior ou menor grau, todos nós temos um grau de ingratidão. E o que é ingratidão? É exatamente você não dar, não passar aos outros aquilo que você recebeu. É você não estender aos outros aquilo que você recebeu de graça. Ou de você deixar de fazer algo a alguém que te fez algum mal, que promoveu de alguma maneira um mal à sua vida, você não revidar por causa da misericórdia que você também recebeu. Portanto, a ingratidão, irmãos, é um grande problema. E para isso eu quero dar um exemplo para vocês. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. É um título importante, pesado. Mas veja o que a Bíblia nos diz lá no versículo 12, 2 Samuel 12, versículo 7. A primeira parte do versículo diz assim: então Natã disse a Davi: esse homem é você. Vocês conhecem essa história? Davi havia pecado terrivelmente. Havia se deitado com Betseba e por esse motivo ela ficou grávida e ele então mandou matar Urias. Mandou colocar ele na frente da batalha para que ele fosse morto. E aí depois que Urias morreu, ele resolveu, entre aspas, o seu problema, casando-se com Betseba. Só que nós não resolvemos, nós não remendamos as coisas de Deus, é impossível. E aí então Deus mandou Natã ir conversar com Davi e contou uma história. E vi um homem rico, que tinha muitos animais, e que chegaram alguns amigos na casa dele, ao invés dele pegar um de seus animais, que ele tinha tantos, ele foi no seu vizinho que era pobre e só tinha um animal, e pegou esse animal e sacrificou. E Davi, naquele momento, o que ele disse? Maldito esse homem, ele deve morrer, e deve restituir 4 vezes o que ele fez. E aí vem essa palavra de Natã: Davi, esse homem é você. E Davi cai em si. E Davi então entende que Deus estava dizendo para ele: você é um homem justo, mas você não usou de justiça. E você pecou contra mim.
E existe um versículo na Bíblia, irmãos, que é bem emblemático. Lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 16, a Bíblia diz assim: não sejais demasiadamente justos, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não ser demasiadamente justo, nem extremamente sábio? Como assim? Davi estava sendo extremamente justo, estava sendo demasiadamente justo, extremamente sábio, quando ele determinou aquilo para aquele homem. Mas Deus nos diz, irmãos, que quando nós queremos agir de sabedoria ou de justiça para com os outros, nós temos um cajado, nós temos uma forte mão para repreender e para julgar os outros. Não quando é nós. Quando se trata de nós, nós temos as nossas justificativas, nós temos os nossos motivos. E nós queremos nos explicar, mas temos uma tendência a apontar o dedo para os outros, sem conhecer a sua vida. E dizer para ela que ela precisa consertar. Olha, você vai para o inferno. Mas só que não é isso que a Bíblia nos ensina. O favor de Deus surge quando aprendemos a oferecer ao próximo aquilo que recebemos pela graça e pela misericórdia. Agora, o que é o favor de Deus? Isso é muito importante nós entendermos. Nós falamos muito sobre prosperidade, mas eu quero falar sobre a verdadeira prosperidade. Vou te dar um exemplo simples. Você saiu do Brasil, a maior parte de nós, veio para essa terra, e aqui a gente trabalha em trabalhos que a gente nunca fez no Brasil. Serviço pesado, com sol, debaixo de chuva, na neve, no frio, no calor. Por quê? Porque o dólar vale muito. Não é assim? Então, irmãos, veja, naturalmente nós fazemos comércio da seguinte maneira: eu ofereço o meu trabalho de acordo com aquilo que eu acho que vou receber. Então, se eu achar que o meu trabalho não está sendo valorizado, eu não faço, porque o valor que eu estou recebendo não é suficiente. Então, eu ofereço o meu trabalho quando o retorno financeiro é suficiente. Isso é negócio, isso é comércio. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você daria para um filho em estado terminal e você recebesse uma proposta: me dê tudo o que você tem, inclusive a roupa do seu corpo, e eu curo o seu filho? Você daria? Então quer dizer que a saúde do seu filho é mais importante do que qualquer dinheiro do mundo? O que você daria pelo seu casamento saudável? O que você daria para um filho envolvido nas drogas e ser libertado? Então observe, irmãos, que o dinheiro tem valor, mas ele não é a coisa mais valiosa. Logo, ser próspero é nós termos a bênção de Deus, o favor de Deus naquilo que verdadeiramente tem valor. O que dizer da nossa salvação? Portanto, eu quero aqui levá-los a entender que o favor de Deus, muitas vezes, você pensa: mas Deus não me ama, o que eu trabalho, o que eu luto. Mas você tem sido alvo do favor de Deus na sua casa, na sua família, na sua saúde. Deus tem te mantido, tem te abençoado de forma tão tremenda. Eu e a Sheila estamos acompanhando 2 casais. Um no Brasil e outro em Malta, na Europa. O do Brasil está com pedido de visto para ir para Portugal para trabalho. E o que está em Malta está vindo para os Estados Unidos para estudar. E ontem à noite nos ligaram, mandaram um vídeo, todo eufóricos. Ontem à noite chegou para eles lá do Brasil o visto de trabalho para ir para Portugal. E eles estavam, na verdade, desesperados, porque a embaixada americana, portuguesa, entrou em greve dias atrás. O primeiro-ministro de Portugal foi deposto. Está um caos. E aí a gente conversando esses dias atrás,
o rapaz me ligou e falou: pastor, nossa, não vai, será que vai acontecer? Está tudo tão complicado, tem isso, aquilo, o governo caiu, as embaixadas estão em greve, eles estão dizendo que isso pode demorar meses e meses para sair esse visto, e nós estamos esperando, nós paramos a nossa vida por causa disso. E eu dizendo para eles: vocês creem em Deus? Então espera nele. E aí eles estavam no supermercado fazendo compras, eles moram num apartamento, chegou lá o porteiro, lá tem um aplicativo, né, do prédio, chegou uma mensagem dizendo que tinha uma encomenda, chegou uma encomenda para ele 7h30 da noite, no sábado. E ele super agitado, ele disse que estava esperando um cartão de crédito e o visto. Falou: o que será? Ligou para o porteiro. E o porteiro falou para ele: tem aqui 2 envelopes, um para você e um para sua esposa. Ele falou: de onde vem? Ele falou: não sei de onde vem, mas é uma encomenda expressa. E ele entendeu que era o visto. Eles mal conseguiram terminar de fazer aquela compra para voltar para casa e estavam extremamente eufóricos. E eu estava dizendo exatamente isso para eles. É incrível como muitas vezes nós vemos o agir de Deus e nós somos racionais e nós achamos que aquilo é coisa natural. E muitas vezes Deus age de maneira a nos fazer entender que é no sábado, 7h30 da noite, que chega a correspondência de uma embaixada que está em greve, de um país onde o primeiro-ministro foi deposto, e tarará, para que nós possamos entender: olha, sou eu que estou cuidando de você, creia em mim. Creia, porque eu sou o teu Deus. Eu te cuido, eu te guardo. Mateus 9:13 diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto ou sacrifício. Muitas vezes nós achamos que agradar a Deus está em oferecermos sacrifícios, né? Isso aqui se refere ao Velho Testamento, evidentemente, onde a forma de adorar a Deus era por intermédio de sacrifício de animais. Nós não sacrificamos animais mais. O que nós sacrificamos? A nossa vida. Mas eu quero te dar uma outra visão disso. É importante sacrificarmos? É importante fazermos a nossa adoração ao Senhor? É importante estarmos na casa do Senhor? É importante nos envolvermos com a obra de Deus? Não há dúvida disso. O mover de Deus está aí. Mas há uma outra coisa mais importante. É exercitarmos a misericórdia de Deus para com os outros. Porque aí você vai encontrar o favor de Deus. E o favor de Deus, ele é tremendo. Veja o que o Salmo 5:12 nos diz: porque tu, Senhor, abençoas o justo, com o escudo o cerca de favor. Para você ser justo, eu quero te convidar a refletir hoje sobre sua vida. Como você trata a sua esposa, como você trata o seu esposo, como você trata os seus filhos, as pessoas com as quais você trabalha. Você tem exercitado a misericórdia para com essas vidas? Você tem sido misericordioso, paciente, longânimo? Não é fácil. Mas nós precisamos exercitar isso para que nós alcancemos o favor de Deus na nossa vida. Salmo 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Não duvide disso. Deus está no controle da sua vida. Sim, é verdade. Há momento na nossa vida que a vontade é, desculpa a expressão, chutar o pau da barraca. Vamos fazer outra coisa? Esse negócio não está dando certo. Nós somos seres humanos, somos assim. Confesse. Mas é nessa hora que nós temos que entender, irmãos, que o nosso Deus está no controle de tudo. Eu vi na internet essa semana algo que eu achei muito interessante. Lá no Brasil, a gente, principalmente no Rio de Janeiro, né? Já passei cada coisa no Rio de Janeiro, misericórdia, num ônibus. Não é falando mal. Você indo de, como é que chama lá depois da ponte?
Niterói, Guaratinga, não, Piratininga. Indo de Piratininga para o Rio de Janeiro, de ônibus. Irmãos, e o ônibus passando na beira assim, um despenhadeiro. E o cara, ele estava com pressa. Garganta. Tá vendo só? Não estou mentindo, ele está falando aí. Ó. Só que o motorista, irmãos, eu acho que ele estava atrasado, eu não sei porquê, só sei que ele estava, irmãos, eu olhava aquilo ali e falava, misericórdia, é hoje. Isso. E eu estava vendo esse vídeo, essa mensagem, falando o seguinte, nós entramos no ônibus sem conhecer o motorista, e nós viajamos sem preocupação. Entramos num avião sem conhecer o piloto. Embarcamos e confiamos. Agora nós conhecemos ao Mestre, aquele que é o timoneiro do nosso navio, que é a nossa vida, e nós duvidamos dele. Nós queremos dizer que ele não está no controle. Nós esquecemos que ele está no controle e tudo que ele faz é perfeito. E que muitas vezes o que nos falta é entender que nós precisamos ser aperfeiçoados. Ele está nos aperfeiçoando, está nos moldando, para que nós possamos viver aquilo que ele tem para nós. Deus quer se manifestar na sua vida, principalmente pelo seu favor. Ele quer mudar o seu casamento. Ele quer mudar a sua vida financeira. Ele quer mudar a sua saúde. Ele é Deus. Não existe impossível para Ele. Mas Ele está dizendo, filho meu, vinde a mim. E nós encontramos isso apenas na questão da salvação. E não. Ele clama a nós todos os dias, vinde a mim. Me busca. Confia na minha palavra, confia em mim. Eu estou contigo. Eu tenho te libertado, eu tenho te coberto com a minha mão. Há coisas que você não sabe que eu tenho feito, que você sequer imagina, de catástrofes, tragédias sobre sua vida, que eu tenho te protegido. E que você sequer sabe. Mas eu estou ali, com você, em todos os momentos, não duvide disso. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 8 diz, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Veja, o final aqui parece que não faz muito sentido, porque a Bíblia está falando aqui que Deus, Ele é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, nós possamos abundar de presentes, de vida boa. Não, a Bíblia fala para que nós possamos abundar em toda boa obra. Nós não somos chamados por Deus para termos o favor dele, para sermos apenas para nós. Ele quer que nós sejamos canal. Mas a primeira coisa que precisa acontecer em nossas vidas é nós nos entendermos que eu preciso ser liberal. Liberal com o meu dinheiro? Sim. Liberal com o meu tempo? Sim. Mas liberal com a minha misericórdia, com a minha compaixão. Entender que as pessoas são falhas. Ontem aqui de manhã, numa das ministrações, nós tivemos aqui o pastor Chrysler falando sobre a paternidade de Deus. Quantas pessoas, irmãos, têm dificuldade de entender e receber e viver a paternidade de Deus, porque tiveram pais abusadores. Teve um pai abusador. E essa pessoa, ela traz mágoas tão profundas que ela sequer consegue ter esse relacionamento de pai com Deus. E quantos de nós, irmãos, a nossa história, o nosso passado, nos fere, nos causa feridas e traumas que nós carregamos pela vida. E muitas vezes, a Jennifer, cadê a Jennifer? Está aqui.
Sexta-feira, ela estava mais murchinha, porque o Ziel estava trabalhando, não estava aqui no culto à noite, na oração. E eu cheguei perto dela e brinquei com ela. Falei, você está mandando uma mensagem para o Ziel, né? E ela me respondeu e tudo. Aí ontem ela veio, pastor, eu estou muito preocupada. Às vezes só fico voada. Eu não sei, o senhor conversou comigo aquela hora, eu não sei se o senhor me respondeu. Eu não sei se eu respondi o senhor. Então, que é isso? É lógico que você me respondeu. Mas e se ela não tivesse me respondido? Eu ia ficar com raiva dela? Ah, Jennifer tem um nariz empinado. Só porque ela é a secretária da igreja, ela acha que ela é o máximo. Ela é presbítera da igreja. Então, nossa, me ignorou. Nós temos essa facilidade, irmãos. E às vezes a pessoa está preocupada com a situação. Às vezes está passando por um momento difícil. Não é o caso da Jennifer, estou falando que poderia ter acontecido. Eu digo para os irmãos aqui, né? Nós brasileiros, a gente gosta de abraçar, né? E a gente gosta de abraçar. E a gente abraça, e é a coisa mais gostosa do mundo. Eu quero. Você tem o nome de ser o rapaz mais carinhoso da igreja. Ele é lindo demais. E eu falei isso pro Monrone. Falei, Monrone, eu sinto falta do seu abraço. Da semente. E a gente sente falta. É muito bom o carinho, o amor, o aconchego. Agora, vai ter dias que o Monrone pode não estar muito bem. E é nessa hora que eu tenho que chegar nele e falar, Monrone, tudo bem, o que você está precisando? E não rejeitá-lo, exercer misericórdia sobre a vida do meu irmão. Irmãos, essa palavra o Senhor me deu no dia que a pastora me convidou para pregar. Nós temos aqui uma igreja extremamente amorosa. Uma das características dessa igreja é o amor. Agora, quase 4 meses aqui, eu posso dizer isso. Desde o primeiro dia eu senti isso. Mas já são 4 meses, eu posso dizer isso. E essa é uma maneira muito boa de você ganhar as pessoas. Seja intencional. Seja intencional. Deixe Deus te usar. Demonstre amor. Demonstre carinho. Cada um dos irmãos, eu não quero cometer aqui a injustiça de falar de cada um, mas do amor de cada um de vocês. O dia a dia, a correria, o seu trabalho, as preocupações. Não se esqueça de exercer, dar uma palavra de carinho. Não precisa ser muita coisa, não. Um abraço. Um aperto de mão caloroso. Isso muitas vezes fala muito mais do que 1000 palavras. E você vai encontrar aí o favor de Deus. Onde nós recebemos a graça, a misericórdia e estendemos isso para as outras pessoas. E nós somos alvos do favor de Deus em nossas vidas. Eu quero orar com você. Talvez você esteja passando por momentos. Nós estamos passando por esses momentos, né? De incerteza, muitas vezes de angústia, de preocupação, a questão do trabalho, família, entes queridos lá no Brasil, com os quais você se preocupa. Mas eu gostaria que nós orássemos nesse momento. É interessante, irmãos, que a Bíblia, quando diz que é melhor dar do que receber,
Isso não é uma coisa muito lógica para nós. Não, melhor receber. Eu prefiro ganhar. E a Bíblia diz exatamente o contrário. Então eu quero dizer para você que neste momento, que talvez você esteja precisando de uma oração para um problema seu, eu quero te convidar a interceder por alguém. Para interceder para que você possa ser canal na vida de alguém. Você conhece a história de Jó. Jó, estou ouvindo a história de Jó, aliás, lendo o livro de Jó esses dias. E Jó foi frontalmente atacado pelos seus amigos. Detonado. Rapaz, você está sofrendo porque você merece. Você fez coisas erradas. Deus não é injusto. Receba. Aceite. Se arrependa. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que aqueles homens, Deus falou com eles: olha, vocês foram injustos com Jó. E agora vocês vão ter que ir lá e pedir para ele orar por vocês, para que eu possa perdoar vocês. E eles foram. E Jó fez o quê? Vocês não valem nada. Nos meus momentos de maior dificuldade, vocês não me ajudam. Agora vocês vêm aqui para pedir oração? Está de brincadeira? Como diz a pastora Kênia, hello? Não, Jó orou por eles. E o que aconteceu em seguida? A Bíblia diz que quando Jó orou por seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Misericórdia. Ele podia, talvez estava muito ofendido, estava com certeza, ofendido, magoado, entristecido, pensando: ao invés de me ajudar, estão só me atacando. Mas mesmo assim, Jó estendeu a misericórdia àqueles homens. E no momento em que ele orou para os seus amigos, para que eles fossem perdoados, Deus mudou a sua sorte. Eu quero te convidar nessa manhã a orar por alguém. Não por você. Talvez por alguém que te decepcionou, alguém que te feriu, alguém que fez um mal contra você, alguém que está chateado com você, ou você chateado com ele. Eu quero te pedir nesse momento para orar por essa pessoa, estender a ele a misericórdia de Deus. Fica de pé, por favor. Coloca a sua mão no seu coração. Peça ao Espírito Santo de Deus para te revelar nesse momento. Diga: Senhor, eu quero receber do teu favor. Eu quero ser alvo do teu favor sobre minha vida. Eu quero ser próspero, Senhor, naquilo que tem valor. Portanto, Pai, em nome de Jesus, revela-me, ó Pai, aonde eu preciso exercer a misericórdia e a tua graça sobre as vidas. Senhor nosso Deus, chegamos diante de ti neste momento, Pai, para te louvar e te bendizer, para te dar toda a honra, para te dar toda a glória, para te dar todo o louvor, ó Pai, porque nós estamos diante de ti, Senhor, e queremos receber do teu favor. Senhor Jesus, eu quero agora te pedir, Senhor, que cada um dos teus servos aqui neste lugar, Senhor, possas, ó Deus eterno, revelar ao coração deles, que nós possamos com a nossa vida, Senhor, ser exemplo para aqueles que não conhecem a Ti, ou aqueles que estão afastados de Ti, ou aqueles que estão fracos espiritualmente. Capacita cada vida, Senhor. Dirija cada vida, ó Pai. Quebra as cadeias, ó Pai amado, para que nós possamos exercitar o amor, que nós possamos exercitar a misericórdia, para que nós possamos falar de Ti às vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, o Teu Filho, eu te peço agora. Abençoa cada vida, Senhor. Abençoa cada lar. Eu ministro agora sobre as vidas, ó Deus. Ministro sabedoria e discernimento, Pai. Que no dia de amanhã, Senhor, ao sair para trabalhar, que cada um, Senhor, possa olhar para Ti. Possa olhar para Ti, Senhor, e buscar em Ti a misericórdia para estender aos outros. Que nós sejamos misericordiosos.
Que nós sejamos gratos em tudo que fazemos, Pai. E que possamos abençoar as vidas, ó Deus, que não te conhecem. Em nome de Jesus, o teu Filho, usa, Pai, a cada um dos teus servos. Capacite, Senhor, a cada um deles. Cubra-os, ó Deus, com a tua mão poderosa. E abençoa, Senhor, a cada vida. É em nome de Jesus, o teu Filho, Pai, que nós oramos. Senhor, e é em nome de Jesus que nós te agradecemos, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te dê da sua misericórdia.